E aí a gente chega então num período, e aí sim, conforme a gente vai passando pelos períodos, a gente chega então na música medieval, né? E aí o tempo medieval já vai do século IV ao século XIV. Então veja bem, a gente sai, vamos pensar no ano zero, né, com o surgimento do cristianismo. Então a gente fala, né, antes de Cristo, depois de Cristo, né? A música medieval vai do século IV, ou seja, ano 400, se eu não estou enganado, né, ao século XIV. Então estamos séculos depois, né, do cristianismo, né? Então essa música medieval ela dura 1000 anos. Então é do século IV ao século XIV. São 10 séculos, né? 1000 anos. Né? Um milênio. Então você imagina assim, ao se tratar de música medieval, a gente já sabe que foi 1000 anos se fazendo música do mesmo jeito. Então você imagina, né? Então aí a gente vê que essa simplicidade da música, conforme eu falei, né, com o instrumento, a voz fazia a mesma coisa, era a base da música nesse tempo. E aí nós temos esse período do tempo medieval que durou 1000 anos. É música simples, né? E aí a música ela vai ser marcada por grandes fatos. Então um deles é o cristianismo, por exemplo, né? O nascimento do cristianismo, ele vai ter ali as suas crenças, né? O cristianismo vem com uma diferença do que acontecia na antiguidade. Né? Então a gente sabe, né, quando o cristianismo começa a surgir, a gente tem ali um domínio romano. Né? E o romano, a gente sabe, eram politeístas. Então a gente já tem aí uma diferença muito grande, né, de crença. Né? O cristianismo é monoteísta. Né? E também os romanos, né, essas civilizações, elas tinham vertentes muito diferentes do que o cristianismo estava pregando. Né? Então, na música, o que acontece? Os cristãos, eles vão considerar apenas o que é divino. E para eles, o que era divino era a voz humana. Por quê? Porque a voz nasceu com uma pessoa. Né? Então, assim, tudo que se fez de música nesse período, é claro que os instrumentos existiam, mas dentro do cristianismo, que foi a grande potência desse período medieval, a música era totalmente vocal. Todas as músicas. Né? Então, a gente tem a música a capela. Né? É a música para voz. Né? Por quê? Porque a voz é divina. Né? E foi algo que foi tão grandioso, o cristianismo, que a gente tem esse grande período. Né? Até a gente encontrar um ponto em que a gente vai ter aí, né, o antropocentrismo, né, que vai se tornar em torno do homem como centro do universo. Então aí começam os questionamentos para a gente começar a mudar um pouco a direção da música. Né? Então foi 1000 anos de música vocal, né, que acontecia principalmente dentro das igrejas. O canto gregoriano pertence a essa época ou não? Exatamente. E aí a gente tem o famoso canto gregoriano, né? O canto gregoriano, ele recebe esse nome por conta de um papa, que é o Papa Gregório, né? E esse canto gregoriano ele é muito conhecido, né, pelo nome, mas na verdade esse canto gregoriano, ele antes do Papa Gregório, ele já acontecia. Então assim, esse canto gregoriano, no qual é muito conhecido hoje, ele era o quê? Ele era uma melodia simples, cantada pelas vozes, né? E todo mundo cantava a mesma coisa. Então não tem essa coisa, vamos cantar 4 vozes. Não tinha isso, era uma música monofônica. Uníssono. Uníssono, exatamente, né? Mas isso veio antes do Papa Gregório. Agora, por que o Papa Gregório, né, por que esse canto foi renomeado?
né? Foi o Papa Gregório que trouxe para dentro da igreja. Sim, né? Não que ele trouxe. A música já acontecia. Ela já aconteceu, mas dentro da igreja? Dentro da igreja. O que acontece com o padre Gregório? Ele que vai ser um dos articuladores para padronizar um pouco a estrutura musical dentro da igreja. Então, nesse ponto, a gente tinha várias comunidades cristãs em várias regiões. Então, o cristianismo estava se espalhando pelo mundo, né, nesse tempo. E aí, cada comunidade cristã começou a fazer, claro, né, todo mundo tinha ali uma base, né, de como fazer música, né, talvez, né, era tudo muito improvisado, né, cantavam os salmos, os textos bíblicos, né, que era a temática, mas não tinha uma padronização. E aí o padre Gregório, então, ele vai tentar, através, aí tem os chamados neumas, que vão anteceder o famoso pentagrama, né, as 5 linhas. Então, ele vai estruturar um pouco essa linguagem musical no papel. E aí, fazendo isso, vai ter uma tentativa de levar isso para todas as comunidades cristãs, para que todos comecem a fazer música do mesmo jeito, né? Ter acesso ao mesmo repertório, de como cantar os salmos, por exemplo, né? Porque a gente vai chegar numa parte da história em que as missas são totalmente cantadas, né? Então, antigamente, era um negócio tão importante que missa tinha a cada hora. Tinha ali, né, missa no início da manhã, missa da tarde, enfim, tem, né, os seus nomes, né, são vários, não vou lembrar agora, né, mas eram missas o dia inteiro, vamos falar assim, por assim dizer, né, o dia inteiro, e tinha toda uma estrutura. E toda essa estrutura, a música estava muito envolvida, né? Então, o padre Gregório, né, o Papa Gregório, ele vai, então, como ele foi um grande articulador, então a música vai ser, então, renomeada. Porque a música antes dele era chamada de cantochão. Cantochão porque era um canto que não tinha muita variação, era muito simples, né, inspirado, claro, nos modos gregos, que a gente deixa esse assunto para outro, né, podcast, mas teve uma inspiração no canto-chão, ou seja, não ia-se muito longe, sonoramente. Né? Então, começava numa nota, Kyrie, e aí todo mundo repetia isso. Né? Então, era muito, muito pouco, né? E longas notas, longas repetições, né? E todo mundo a mesma voz, né? Então, o Padre Gregório, ele vai, então, ser um impulsionador. Ele primeiro vai cuidar do registro pelos neumas, né? Começar a linguar uma padronização através de uma escrita, porque como que você ia atingir as comunidades cristãs sem uma escrita? Por isso são criados os neumas, né? Que eram símbolos colocados em cima das palavras, né? E aí, através daqueles símbolos, então o pessoal tinha uma ideia, se subia com a voz, se descia. Mais ou menos hoje, como se faz com os violões e as cifras, né? Exatamente, né? Então dava ali um grauzinho, um pouquinho mais agudo, um pouco mais grave, né? Então era assim que acontecia, né? Então, era uma música em uníssono ainda, era monofônica, né? Melismática, aí a gente vai falar de melisma daqui a pouco, né? Porque tinha ali as variações, né? Dependendo da sílaba, né? E aí temos aí o quê? Algumas experimentações da música, da estrutura musical. Né? O que são essas experimentações? É a famosa abertura de vozes. Então, como isso surgiu? Até tem um exemplo muito interessante, que vamos supor, homens e crianças estão cantando a mesma coisa. As crianças, elas não têm as cordas vocais desenvolvidas. Ou seja, elas têm aquela voz tênue, né? Fininha e tal. E aí que começou a se perceber que os homens, por exemplo, tinham uma voz mais grave, né? E as crianças mais agudas. Então descobriu aí um intervalo de oitava. Os homens cantavam mais grave a mesma coisa e as crianças mais agudo.
E aí, então, temos aí uma primeira polifonia, né? O pessoal estava cantando a mesma coisa, eram as mesmas notas, mas o que acontece? Estavam em regiões diferentes. Então, acredita-se que através da oitava, dessa diferença de registro, então, foi uma primeira forma de polifonia, ou seja, várias vozes, né? Poli de várias, né? E aí, então, o pessoal muito curioso, já certamente o intelecto, né, a coisa estava se flexibilizando um pouco mais, né, nesse sentido, o pessoal começa a abrir vozes. Então, começa com a oitava, né, regiões diferentes, depois um intervalo de quinta, depois de quarta, então são intervalos, né? É a distância de um som a outro som. Então, por exemplo, eu canto uma nota dó e você começa num sol. Né? Você canta uma nota dó e eu canto um fá. Então, isso tudo é o quê? Distância, é intervalo. E aí o pessoal começa, então, a fazer essas experimentações que vai dar sua origem, então, à polifonia. Né? Cada voz canta uma coisa específica, com notas diferentes, às vezes estruturas diferentes, né? Tudo envolto da temática cristã que estava acontecendo ali até então. Quem que deu o nome das notas, Vini? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, através de um poema cristão, porque a gente fala muito de cristianismo, porque era potência, né? A gente tem, então, o Guido d'Arezzo, né? Que vai através do hino, se eu não estou enganado, de São João Batista, né? Não vou falar o latim, porque eu não vou lembrar, né? Uma coisa que eu anotei aqui. Mas ele pegou as primeiras sílabas desse hino e aí ele chegou, né? Nas notinhas ut, virou depois a nota dó, né? Então começava ut e aí seguia a frase. Aí ficava ré, mi, fá, sol, lá. E aí tinha o S de Sancte Ioannes, né? Então tinha o S e o I, né? De São João, né? E aí então ele juntou as iniciais, né? De Sancto Ioannes e aí formou a sílaba Si. E aí ficou ut, ré, mi, fá, sol, lá e si. E aí o pessoal da época, né? Como tinham sido nomeados os sons, né, que eram 7, né, o pessoal conhecia, que existiam e tal. Hoje, fisicamente, temos uma proporção, enfim. Pitágoras até já tinha descoberto, né? Então, o que acontece? O pessoal da época começou a achar o ut muito difícil de se falar. Ut, ré, mi, fá, sol, lá, né? Então, transformou alguém, que a gente não sabe quem, tirou o ut e falou, vamos botar dó. Então aí colocou o dó, né? Aí ficou dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? 7 notas musicais, né? Então não era dó inicialmente, era ut, né? Por conta do hino a São João, né? Que Guido d'Arezzo, então, usou para nomear os sons, né? Que é mais uma etapa importante, né? Da estruturação musical. Então olha só que curiosidade, né? Não, até tinha esquecido de falar sobre isso. Desde o início, até esse século XIV, né, 1400 anos depois da Grécia Antiga, as pessoas não falavam do ré, mi, fá, sol, lá, si. Não existia isso, eles eram muito perceptivos. Era diferente, né? Mas as notas musicais, os sons, eles só vão ser batizados 1400 anos depois. E aí fica até melhor, né? Porque você, batizando os sons que existem, você organiza melhor, você consegue, né? E nesse ponto, a partitura já começa a existir. Então é fundamental, né? Esse batismo dos sons, né? Então, né? Tudo isso aconteceu há pouco tempo, né? Se a gente for comparar, né? A gente está em 2026. Né, de 1400 para cá, não faz tanto tempo. Né? Então, você vê que a música ela é muito nova em seus registros, né, na sua estruturação. Né?
A música como se conhece hoje, né? Exatamente, né? Então, Hoje parece até que é fácil, né? Pelo jeito que era antigamente. Não é? Acho que Então, é bem mais e difícil, você né? vê, né? Às vezes a gente vê, né, os alunos, né? Nossa, partitura, mas como entender isso? Né? Mas foi algo de muita construção, foram séculos, né? De construção, de pensamento, de descobrimento do que fazer, entendeu? E até a gente chegar na estrutura que tem hoje. E hoje, até quando os alunos pegam o jeito da partitura, vai que é uma bênção. Né? O pessoal acha que a partitura de música é tudo organizadinha, não né? é? É uma bagunça que dá medo de ver. Escreve-se Então, tudo na partitura. e hoje tem tantos símbolos, igual a partitura que a gente viu, né, anteriormente, são muitos símbolos. E tudo isso foi acontecendo, foi organizado durante os séculos, né? Então, faz parte dessa caminhada da música, né? A gente está falando de história, né? Mas não é igual uma historinha, né? É uma história milenar, até a gente entender o porquê que a música é assim hoje, né? Eu vejo muitos alunos, às vezes, falam assim, ai, por que não escreve desse jeito? Né? Por que existem tantas claves? Por que, né? Então, assim, é difícil, né? Mas tudo é uma transformação, tudo tem um porquê, né? E se tá daquele jeito, por mais que no início é difícil, mas tem coerência, né? Mas, claro, hoje em dia estão tendo várias experimentações, né? Principalmente a partitura, tem até partitura em formato de coração, né? Depois, claro, em outro momento eu falo disso, né? Não é aquela partitura retinha, né? Mas o pessoal começa a fazer a escrita de outra forma, né? E cada uma com um objetivo diferente do fazer musical, né? Enfim, assuntos para depois, né? Para a gente entender, né? O porquê disso. Tá? Porque esse é o primeiro. É. Esse é o primeiro que vai ser dividido em 4 partes. Exato. E aí nós vamos pegar e dar continuidade nos próximos episódios. Exatamente, com diversas temáticas para a gente entender toda essa história, toda essa estruturação da música, né? Mas vamos voltar, que a gente já vai chegar, que a gente já está falando de modernidade. Já chegamos né? na modernidade. Então a gente está aqui no período medieval, então século IV ao século XIV, esse canto gregoriano que nasce. E aí a gente tem algumas imagens para o pessoal ver aí, porque nesse mesmo ponto a gente está, além da música, a gente tem as artes também. Temos em imagens muita coisa do que estava acontecendo naquela época, né? Que hoje a gente fala de patrimônios históricos, né? Que são construções, são quadros, né? Então a gente tem a arte bizantina que estava acontecendo, né? Nesse momento. Nós temos a arte românica, né? Então a gente tem, olha as igrejas como estão. Né? A gente estava falando de comunidade cristã, mas onde que os cristãos iam? Eles iam à igreja. Né? Então a gente tem todas essas igrejas, né? Que é importante porque a arquitetura é um reflexo da sociedade, do que está sendo vivido, né? E aí a gente tem uma história da arte, claro, da arquitetura também, a arte gótica, né? Olha só como é diferente, né? Então, assim, não só a música começa a se transformar, né? Ela reflete, sim, a sociedade, mas outras áreas também. Então, a arte, os quadros, a arquitetura, tudo tem um porquê também, né? Então, talvez a igreja que estava com um poderio de muitas coisas, ela começou a pensar em tudo, não só na música, né? Mas também nas arquiteturas que deveriam ter, né? Nas artes também, né? Como se deve pintar, como tem que ser a construção, tudo ligado à crença divina, né? Que foi um ponto importante. Né? Grande precursor, né? Isso, né? Então, tudo vai se transformar. Então, é uma sociedade que vem se estruturando conforme o que estava sendo vivido, né? Então, a gente deixar claro aqui, não é só a música. Também existem outras histórias de outras áreas, né? Literatura, a arte, a arquitetura, enfim, tudo isso estava dentro dessa contextualização também, né?
E aí, então, a gente chega, né? A gente falou do Padre Gregório, mas também a gente chega aos compositores, né? Então, a gente tem o Leonan e o Perotin. Então, por que a gente tem que falar de compositor? Porque, Dago, o que acontecia? A igreja, ela acreditava o seguinte. Bom, por exemplo, eu fiz uma música, né, para o Salmo tal. Para a igreja, não era você que tinha feito a música. Era o Espírito Santo, o Espírito de Deus que tinha tocado, e ele te fez escrever a música que ele queria. Então aquela música era de Deus, era do Espírito Santo. Por isso que a gente não se falava em compositores. Né? Por quê? Porque era tudo o Espírito de Deus que tocava a pessoa, inspirava a pessoa, e a pessoa fazia aquela melodia. Entendeu? Então, a gente chega aqui no aparecimento dos compositores, ou seja, a sociedade, ela já vai, então, dizer, ó, essa música aqui, ela foi feita por tal pessoa, né? E é um ponto importante. Então, a gente já sai de um período muito conservador, né? Claro que, nessa época, as pessoas sabiam que Deus inspirava muitas coisas, né? Mas a gente tem um registro, então, desses profissionais da música. Por quê? Porque eles vão ser, né, no caso de Leonan e Perotin, eles eram padres. Né? Então, eles já eram de dentro da igreja e eles tinham a missão de fazer, de cuidar das composições, das músicas que seriam tocadas nas celebrações. Então, foi muito material, ainda mais depois de uma escrita musical já pré-estabelecida. Então, muitas foram as composições que eles fizeram. Então, é um trabalho. Né? Então, o pessoal já reconhece, opa, essa música, essa melodia foi feita pelo Leonan, foi feita pelo Perotin. Existiam vários, né? Não só eles foram os principais. Né? Mas já começa, então, a existir, então, os compositores. Né?